Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha de cabeça no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Para nos guiar, temos aqui duas bíblias de estudo ótimas, a Roman e a NAE. Elas dão não só a narrativa, mas também muito do contexto por trás, sabe? A nossa missão aqui é decifrar os momentos-chave da jornada de Jesus, chegando em Jerusalém e entender o que eles realmente significam. E olha, a gente já começa com uma cena que é quase cinematográfica. Um homem rico, baixinho, cobrador de impostos, que sobe numa árvore só para conseguir ver Jesus. A cena toda se passa em Jericó, um lugar com uma história assim gigantesca. E no meio dessa confusão surge esse personagem, Zaqueu. As fontes dizem que ele não era só um cobrador de impostos, ele era um chefe deles, e muito, muito rico. É bom a gente lembrar o que isso significava na época, né? Esses caras eram vistos como traidores. Totalmente. Eles colaboravam com o Império Romano e muitas vezes enriqueciam explorando o próprio povo. Exato. Então, ele não era só impopular, ele era desprezado. Era o símbolo da opressão, da corrupção, sabe? E a narrativa dá um detalhe físico que é a chave de tudo. Ele era baixo. Certo. No meio daquela multidão, ele não tinha a menor chance de ver Jesus. Aí ele faz algo assim inusitado, até um pouco humilhante para um homem da posição dele. Ele sai correndo na frente de todo mundo e sobe numa figueira brava, um sicômoro. É uma imagem muito poderosa, né? O homem rico e poderoso se rebaixando, subindo numa árvore que nem uma criança. E aí vem o momento que muda tudo. Jesus para bem debaixo da árvore, olha para cima e o chama pelo nome. Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. A reação da galera deve ter sido de euforia, certo? O mestre reconhecendo alguém no meio de todos. Pelo contrário, foi um escândalo. Ah, é? Um escândalo público. O texto diz que todos murmuravam. Imagina a cena, o povo cochichando, indignado. Como assim ele vai se hospedar na casa desse cara, um pecador? Jesus não estava só sendo simpático. Ele estava, implodindo as normas sociais na frente de todo mundo. Ele ia jantar com o inimigo público número 1 da cidade. E como Zaqueu reage a esse gesto, essa aceitação total, no meio de tanto julgamento? A resposta dele é imediata e desproporcional, no melhor sentido. Ele não se justifica, não se defende, ele se levanta e anuncia uma transformação radical. Primeiro, darei a metade dos meus bens aos pobres. Uau! Só isso já seria enorme. E ele continua, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Isso era o padrão da lei? Parece extremo, e era. A lei judaica exigia a restituição e mais uma multa de geralmente 20%. Em alguns casos, o dobro. A restituição de 4 vezes era para casos bem específicos, tipo roubo de ovelhas. O que Zaqueu está fazendo ali é aplicar a si mesmo a pena mais severa que ele encontra. É uma confissão pública e um ato de arrependimento tão extravagante que ninguém podia duvidar. E Jesus praticamente sela isso. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa. E o chama de filho de Abraão, o que soa como um resgate da identidade dele. Exato. Ele está dizendo para toda aquela multidão que murmurava: este homem que vocês desprezam pertence à nossa comunidade tanto quanto qualquer um de vocês. E aí Jesus resume a missão inteira dele naquela frase famosa: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu é a personificação disso. Ele estava perdido social e espiritualmente e foi encontrado no alto de uma árvore. Essa história do Zaqueu é muito poderosa, muito individual. Mas parece que a multidão ao redor ainda não pegou a mensagem, né? Eles estão esperando algo completamente diferente. E Jesus parece perceber isso. Perfeitamente. O clima é de expectativa máxima. Eles estão chegando em Jerusalém, a capital, e todo mundo acha que o show vai começar, que o reino de Deus vai se manifestar ali de forma política, militar. Expulsando os romanos. Isso. E é justamente para gerenciar essa expectativa explosiva que Jesus pisa no freio e conta uma parábola. A parábola das 10 minas. A história é sobre um nobre que viaja para ser coroado rei. Antes de ir, ele dá a 10 servos uma mina. As notas explicam que uma mina era uma boa grana, tipo salário de quase 4 meses. E a ordem é:
negociem com isso até eu voltar. E já começa com um conflito. Os cidadãos desse nobre o odeiam e mandam um recado. Não queremos que ele reine sobre nós. Isso já dá uma pista da recepção que o próprio Jesus teria, né? Com certeza. Quando o rei volta, começa a prestação de contas. O primeiro servo fez a mina render 10. O rei o elogia, dá autoridade sobre 10 cidades. O segundo fez render 5, ganha 5 cidades. Tudo bem, meritocrático. Aí chega o terceiro servo, o que complica a história. Ele não fez nada. Guardou o dinheiro enrolado num lenço. E a justificativa dele é o medo. Ele diz: Senhor, tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. E essa desculpa do medo é tão humana. Quantas vezes a gente não usa o medo do fracasso, o medo da crítica, como justificativa para não fazer nada, para não arriscar. Totalmente. Mas a reação do mestre, ela não parece meio desproporcional? Ele pega as palavras do servo contra ele mesmo e, no final, manda tirar a única mina do cara e dá para o que já tem 10. Isso soa incrivelmente duro. Como que isso se encaixa com a imagem de Jesus que a gente acabou de ver com Zaqueu, que foi tão compassivo? Essa é a pergunta-chave. A parábola é brutal ao mostrar que a inação, motivada pelo medo, é vista como infidelidade. O mestre basicamente diz: Ok, você achava que eu era um tirano. Se você realmente acreditava nisso, o mínimo que seu medo deveria ter te levado a fazer era colocar o dinheiro no banco para render juros. Ah, entendi. Pelo menos isso. O que ele condena não é o fracasso, é a completa negligência. Aquele servo não tentou e falhou. Ele nem sequer tentou. A parábola está dizendo para os discípulos: olha, vai ter um longo período em que eu vou estar ausente. A expectativa de vocês de um reino imediato está errada. E nesse tempo, vocês não podem ficar paralisados pelo medo. Vocês têm uma responsabilidade. Entendi. Então a lição não é sobre ser um bom investidor, mas sobre... fidelidade ativa. E o princípio de quem tem, mais será dado é sobre capacidade e responsabilidade, não sobre dinheiro. Exatamente. Quem se mostra fiel no pouco está apto a receber mais. É uma correção de curso dura, mas necessária para a mentalidade dos seguidores dele naquele momento. Ok, então, depois dessa parábola um pouco sombria, a cena muda completamente. A atenção volta com tudo, eles estão finalmente nos arredores de Jerusalém, e o que vem a seguir é uma das imagens mais famosas de toda a Bíblia: a entrada triunfal. Eu sempre fico imaginando o clima naquele dia, sabe? A eletricidade no ar. E é tudo muito bem orquestrado por Jesus. Ele envia 2 discípulos com instruções super específicas. Encontrar um jumentinho amarrado, um que nunca foi montado. E se alguém perguntar, a senha é: o Senhor precisa dele. É quase uma operação de espionagem. Praticamente. E tudo acontece exatamente como ele previu. Eles trazem o jumentinho, colocam as capas sobre ele como uma cela improvisada e a procissão começa. As pessoas forram o caminho com as próprias roupas. Um gesto de tapete vermelho para um rei. Exato. A multidão, especialmente os discípulos, está em êxtase, louvando a Deus e gritando: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aqui cada detalhe é um símbolo. Sabe o que eu acho que a gente perde lendo rápido? A escolha do animal. Por que um jumento? Isso é o cumprimento direto de uma profecia de Zacarias, que descrevia o rei messiânico chegando em Jerusalém, humilde e montado num jumento. Ah, claro. Ele está fazendo uma declaração visual poderosa. Um rei conquistador chegaria num cavalo de guerra, símbolo de poder militar. Jesus chega num jumento, o animal do povo, um símbolo de paz. E nem todo mundo gostou dessa festa, né? Imagina os fariseus no meio da multidão ficando apavorados com a cena. Com certeza, eles vão até Jesus e dizem: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles entendem exatamente o que está acontecendo. Aquilo era uma provocação. Uma aclamação messiânica, uma provocação política perigosíssima. E a resposta de Jesus é uma das mais fortes de todo o Evangelho. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.
Ele está dizendo que aquele momento é de uma importância cósmica, inevitável. A criação inteira está testemunhando a chegada do seu rei. Mas, no meio de toda essa celebração, dessa aclamação, o roteiro dá uma virada de 180 graus. Jesus olha para a cidade e começa a chorar. Por quê? Por que chorar no que parece ser o auge da popularidade dele? É um momento de partir o coração. Ele chora porque vê além daquela celebração superficial. Ele vê o futuro trágico da cidade. Ele profetiza a destruição de Jerusalém pelos romanos, que aconteceria uns 40 anos depois, dizendo que não deixariam pedra sobre pedra. Nossa! E ele dá o motivo: porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Ele lamenta a oportunidade de paz que a vinda dele representava, uma paz que a cidade estava prestes a rejeitar de forma violenta. A multidão o aclama como rei, mas ele sabe que o tipo de rei que eles querem não é o tipo de rei que ele é. Essa tensão toda explode no ato final do capítulo. Jesus entra no templo e a coisa fica séria. Ele começa a expulsar os vendedores, uma cena de caos controlado. Controlado e muito simbólico. Ele não sai quebrando tudo a esmurro. Ele foca nos que estavam vendendo e cita as escrituras, misturando Isaías e Jeremias. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de salteadores. É uma acusação direta e pesadíssima contra a liderança do templo. Mas espera aí. As notas de estudo mencionam que esse comércio era, de certa forma, necessário. Peregrinos vinham de longe, precisavam comprar animais para os sacrifícios, trocar o dinheiro. A ação de Jesus não foi um pouco radical demais? Ele não estava atrapalhando gente comum? Ótima pergunta. E é aí que o detalhe do local se torna crucial. O problema não era o comércio em si, mas onde ele estava acontecendo. As fontes indicam que todo esse mercado barulhento e, segundo Jesus, corrupto, estava montado no pátio dos gentios. Este era o único espaço dentro do complexo do templo onde os não-judeus podiam ir para orar. Entendi. Ao transformar esse espaço num mercado, a liderança do templo estava, na prática, bloqueando o acesso de estrangeiros a Deus. Estavam profanando o espaço e pervertendo o propósito do templo, que era ser uma casa de oração para todas as nações. Agora faz todo sentido. Então a ação dele foi menos um ataque ao comércio e mais uma defesa do acesso universal a Deus. Exatamente. Foi uma reivindicação da sua autoridade sobre o que o templo deveria ser. Um confronto direto com o sistema religioso e sua fonte de lucro. E esse ato, então, sela o destino dele. Com certeza. A partir desse momento, os principais sacerdotes e escribas não estão mais só incomodados. Eles estão ativamente procurando um meio de o matar. Ele desafiou o poder deles no centro nervoso de tudo. Então, esse foi o estopim. E o capítulo termina nesse impasse tenso. Os líderes querem matá-lo, mas não podem porque todo o povo pendia para ele, escutando. Ou, como outra versão diz, estava cativado por ele. A popularidade dele era, por enquanto, seu único escudo. Isso mesmo. Ele passa os dias seguintes ensinando abertamente no templo, sobre o olhar furioso das autoridades, que estão de mãos atadas pelo apoio popular. Que jornada, hein? Se a gente olha para trás nesse capítulo, a progressão é incrível. Começa com a salvação de um único homem marginalizado numa árvore, mostrando o alcance pessoal da missão de Jesus. Depois avança para o ensino em grupo, a parábola, ajustando as expectativas de todo mundo. Daí para a apresentação pública como um rei de paz. E, finalmente, culmina nesse confronto total com a autoridade religiosa no coração de Jerusalém. A tensão só vai crescendo. É uma demonstração perfeita da missão de Jesus em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Tem o resgate do indivíduo, como com Zaqueu. Tem a preparação dos discípulos. Tem a proclamação pública do seu papel messiânico. E tem o julgamento profético de um sistema que se corrompeu. Cada evento se apoia no anterior, elevando as apostas e deixando claro que o confronto final era inevitável. E o capítulo nos deixa nesse suspense, né? A elite religiosa querendo agir, mas com medo da reação do povo. Isso me faz pensar... Sim, é
É o pensamento final perfeito. O capítulo termina com esse equilíbrio precário, onde a opinião pública é a única coisa que impede a violência. Isso levanta uma questão que ecoa até hoje. Até que ponto o apoio popular pode moldar ou pelo menos adiar eventos históricos que parecem inevitáveis? E mais importante, o que acontece quando esse mesmo apoio popular, por qualquer motivo, começa a se esvair ou é manipulado contra a pessoa que antes defendia? É a pergunta que os próximos capítulos de Lucas começarão a responder de forma trágica.